Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro no mercado está realmente mais próximo de lateral esquerdo do Racing. Volante paraguaio não vai ficar no Cerro Porteño, deve voltar ao Cruzeiro, mas pouco provável de ser aproveitado. A busca por atacante de beirada, tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro vai receber agora, no início de julho, um retorno de um jogador que veio na época do Alexandre Matos, mas não conseguiu render, foi emprestado e agora vai ser emprestado mais uma vez. Estamos falando de Fabrício Peralta. O Cerro Porteño já definiu que não vai exercer a opção de compra. O contrato se encerra no dia 30 de junho. A partir do dia 1º de julho, ele volta a ser vinculado ao Cruzeiro. O Fabrício Peralta, que tinha aí uma opção de compra lá no Cerro Porteño, praticamente o valor que o Cruzeiro pagou na época, 2,5, 3 milhões de dólares, nesta casa. E o atleta, então, vai de novo ficar à disposição no mercado. Quase que aconteceria a mesma coisa com Lautaro Dias, mas no caso do atacante, ele teve uma cláusula de empréstimo que foi renovada automaticamente e ele continua no Santos até o final desta temporada. No caso do Lautaro Dias, o Santos também tem uma opção de compra e o Santos paga o salário integral do jogador. O Cruzeiro segue aí buscando peças no mercado. Hoje eu estava acompanhando o grande Merlo, que é um ótimo jornalista aí de mercado da América do Sul, e ele falando sobre uma aproximação aí cada vez maior entre Racing e Cruzeiro para o Cruzeiro contratar o Gabriel Rojas. E de fato, conversei com algumas partes aí envolvidas no negócio e realmente vai ficando mais próxima a contratação do Gabriel Rojas, faltando aí alguns ajustes, claro, ajustes importantes, porque senão não vai para frente. É uma operação que ela dificilmente vai superar 6 milhões de dólares, é o que a gente tem aí de apuração, então vamos aguardar. O Cruzeiro quer muito o Gabriel Rojas, Rojas e Cruzeiro não tem nenhum entrave mais, é só ajustar essas últimas questões aí com o Racing até já no mercado, buscando opção para reforçar a lateral esquerda e o Gabriel Rojas cada vez mais próximo então de se mudar de Buenos Aires para Belo Horizonte. Vamos ver se na semana que vem o martelo aí será batido, porque se for, quem sabe na reapresentação o Rojas já poderia ser uma cara nova na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro continua no mercado, claro que algumas situações ainda não apareceram. A que apareceu a gente trouxe em primeiríssima mão, que foi o nome do Gabriel Peck, e existe uma negociação. Claro que cada um vai trabalhar aí com a sua apuração, mas a nossa é que é uma negociação que já vem de alguns dias e o Cruzeiro tentando a contratação do atacante, encaixa naquilo que a gente já trouxe de jogador de beirada, canhoto. Então, não tenho detalhes sobre valores, o que o LA Galaxy, o Los Angeles Galaxy quer, o que pretende para liberar o atleta, o que o PEC pretende de salário. Enfim, não é uma situação de oferecimento e aí o Cruzeiro recebeu essa oferta e recusou. A informação que eu tenho é totalmente diferente disso. Então, e a gente foi o primeiro a trazer sobre esta negociação que existe. Se ela vai se concretizar ou não, é outra história. Mas é uma negociação que acontece. Cruzeiro vem conversando para tentar a vinda do Gabriel Peck de forma definitiva. Se vai conseguir ou não, temos que aguardar. Quem sabe na outra semana
a gente tenha aí mais alguma novidade, mas isso mostra que o Cruzeiro quer mesmo mais um jogador de beirada para reforçar o time do técnico Arthur Jorge. E aí temos que acompanhar também muita informação circulando e, claro, a gente tentando sempre apurar da melhor forma possível. Mas o Cruzeiro tendo os bastidores muito agitados, Cirilo, principalmente sobre a informação que a Itatiaia já vem trazendo sobre negociação. Daqui a pouco vamos anunciar, daqui a pouco vamos atualizar, na verdade, a situação do Gabriel Rojas, de 28 anos, do Racing. Ele que vai de forma positiva tendo essas tratativas com o Cruzeiro, mas foi manchete, né, da turma do bate-bola, até porque não é um caso específico, isolado. O Cruzeiro tenta nesse momento valorizar todos os seus jogadores que tem no elenco, né? Valorização no dia a dia, em estrutura, em salário, em contrato, e também, se o desempenho tá bom, a contrapartida vem. Por isso, o Kaique, que vem já desde o início da temporada, né? Até mesmo antes do Cruzeiro ter aquele anúncio da concretização da negociação do Cauã para o Borussia Dortmund da Alemanha, o Kaique já vinha, né, tendo ali algumas sondagens, propostas, é algo natural, um cara jovem, 23 anos, convocação para a seleção do Brasil, já com 134 jogos com a camisa do Cruzeiro, e além do Betis, outros 2 clubes fizeram proposta pelo Kaique. E a apuração é que o Cruzeiro, que detém, lembrando, 80% dos direitos econômicos do jogador. O Cruzeiro não pretende negociá-lo pela quantia que vem sendo colocada na mesa, né, por esses clubes. Até surgem algumas informações que o Sporting de Portugal, a Roma, estariam interessados no Kaique. Isso ainda não tem a confirmação, porque não tem proposta na mesa. A proposta na mesa é do Betis e de outros 2 clubes que são mantidos em sigilo. O Cruzeiro não negocia por menos ali da casa dos 15 milhões de euros, já que daqui a pouco vamos falar sobre o Rojas, que é uma negociação também que demanda o investimento do clube, a valorização para o Kaique. O Cruzeiro não pretende negociá-lo, mas sabe, né, que o mercado, principalmente se tratando da ala pela esquerda, vai vir aí, vai chegar muitas propostas pelo jogador. É que sem cara, esse valor tá bom, Edu, e outra, é difícil achar a lateral, né, reposição, então é posição que de fato quem tem tá cobrando caro, né, Edu? É difícil mensurar o valor, né, cara? Bom é o Kaique. Bom é o Kaique. Se o valor é bom ou ruim, quem vai dizer é o Cruzeiro, quem vai dizer é o clube que pretende o Kaique, enfim. O que eu sei, Cirilo, é que é sonho de qualquer jogador brasileiro, jovem, atuar no futebol europeu, tá perto dos grandes jogadores do mundo, jogar uma Champions League. Quando o Rubinho traz aí o Pansieri, nas últimas semanas, Betis e Como, os 2 vão jogar Champions League. Cara, você imagina o que é isso na cabeça de um jovem, né? Do Kaique, caramba, segundo semestre eu posso estar jogando a Champions, enfrentando os principais jogadores do mundo. Aquele jogo que eu assistia na minha casa ou lá na Toca da Raposa, eu posso estar em campo. Então isso mexe com a cabeça de qualquer atleta, e é lógico que as cifras também mexem com a cabeça dos clubes, ou com a cabeça do Cruzeiro. E o Cruzeiro negou algumas ofertas no início da temporada, para Caio Jorge, para Jonathan Jesus, e o cavalo não passa arriado uma vez só, 2 vezes. Então tem que pegar, se passar novamente agora com o Kaique, montar, tentar chegar num número mais próximo possível daquilo que o Cruzeiro quer. O Rubinho falou em 15 milhões. É claro que os clubes europeus não vão chegar aqui, você quer 15, eu te ofereço 20. Não. Eles vão negociar. Um puxa dali, outro daqui. Lógico, é a negociação que a gente faz no mercado. Sim. No mercado central ali, na hora de comprar um queijo canastra, você negocia ali, então é o que os clubes fazem, evidentemente com as cifras infinitamente superiores. Eu só acho que o queijo canastra é melhor do que todos esses jogadores, mas enfim, é uma negociação complexa. Tem que ser boa pro Kaique, e no caso dos clubes interessados, eu entendo como sim, boa pela competição que vai disputar, por serem pontes para outras equipes, mas precisa ser boa pro Cruzeiro, principalmente, que estaria perdendo um dos seus principais jogadores, um dos seus principais ativos. Não à toa, lá na Argentina, a turma fala muito da vinda do Rojas, que jogaria, evidentemente, na posição do Kaique. E assim como você, né, gosta do queijo, a turma também, o Edu, pelo que a gente apurou,
O Cruzeiro sabe do potencial do Kaique, sabe do que o atleta tem como valorização no mercado, por isso coloca o preço e vai no meio de todas essas negociações, aguardando algo que certamente vai ter ali aquele teto da negociação, mas de toda forma tenta blindar o atleta e valorizar quem está no elenco. Seguimos com o Rubem Júnior para falar mais do Cruzeiro. E a gente comentava sobre possíveis saídas no primeiro tempo do Cruzeiro aqui na turma do bate-bola, e vamos atualizar também a respeito aí do Rojas, que tem 28 anos, atleta aí do Racing da Argentina, e que esteve na pré-lista dos convocados para a Copa do Mundo pela seleção da Argentina. Acabou não indo, mas é um cara que também no início da temporada foi convocado para um amistoso, acabou também não entrando em campo. É jovem, tem 28 anos ali, já passando ali em termos ali da sua experiência, ele rodou um pouco, passou pelo São Lourenço, Querétaro do México, Peñarol do Uruguai. Agora vive o seu melhor momento no Racing com 141 jogos e 5 gols, e é um cara que o Cruzeiro colocou em termos de proposta na mesa para pagar cerca de 5 a 6 milhões de euros. O Racing pedia 7 e a coisa vai ajustando bem dentro do que disse o Edu, a respeito de como funciona a negociação. Como as ambas partes, querem que a coisa aconteça, pode sim que o Rojas seja anunciado. O que não interfere com relação ao Kaique, porque o Cruzeiro, depois da venda do Cauã, já havia pensado nesse segundo plano também para ter um jogador de elite na lateral esquerda. Se tratando de lateral esquerda também, ontem o William, que foi revelado na Toca, foi oficializado em definitivo para o Avaí, e tem outra prata da casa que em breve pode dar muita alegria para o torcedor, que é o Gustavinho. Sobre ataque, porque o Cruzeiro vai sim no mercado firme em busca de um atacante, talvez o maior investimento dessa próxima janela. O nome do momento é o Gabriel Peck, revelado pelo Vasco, foi para os Estados Unidos em 2024, hoje está com 26 anos, no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, onde tem contrato até o final da temporada de 2028. A pedida do clube dos Estados Unidos é bem alta, perto do que o Cruzeiro pensa em pagar, cerca de 10 milhões de euros é a pedida, mas o Cruzeiro não vai dentro do que pode como investimento para o Gabriel Peck pagar essa quantia, e vai negociando também, e tudo muito no sigilo. O Cruzeiro trabalha no sigilo, mas uma janela pode esperar o torcedor bem movimentada, JVC. Rubem Júnior tá de volta. Fala, Rubem. Falo sim, Cirilo, a respeito de outro atleta que o Cruzeiro está sondando não tem proposta oficial pelo Sousa, e é um cara também do Racing, é um meia, um cara que atua ali como volante também, Santiago Sousa, 27 anos, bem polivalente, já atuou até mesmo como zagueiro. Então, até para o debate, esse mercado aí do futebol, argentino, o Cruzeiro vem buscando algumas alternativas. E se for para negociar atleta para deixar o clube, é mesmo para a Europa. Caso do Kaique, que a cada momento vem tendo atualizações. Até então, na primeiro tempo da turma do bate-bola, o Betis e outros 2 clubes estariam interessados e estiveram fazendo propostas pelo Kaique, mas a informação que tem mais clube querendo o Kaique do Cruzeiro. Então a gente sabe que o Cruzeiro coloca o valor, não tem interesse de negociar o atleta, também os demais do elenco. Começa nesse planejamento que teve, curiosamente, o técnico Arthur Jorge na sua entrevista coletiva falando que está participando 100% efetivamente de todos os processos, não só para a saída, mas também por contratação. Nada de férias para o técnico Arthur Jorge, que tem alguns outros jogadores que podem virar moeda de troca. A gente fala aí do Japa, que é jovem, tem futuro. A gente fala também do Wanderson. São essas as possibilidades. Mas o que foi tema, na primeira parte sobre o Kaique, e a gente falava sobre o quanto o atleta se destacou a cada momento, não só em termos da quantia, mas outros clubes vão aparecendo para tentar o lateral esquerdo do Cruzeiro, Cirilo. É natural, o Fabrício, quem tem lateral não tá muito afim de vender, e se é para vender,
precisa de dinheiro, né? É escasso, né, cara, lateral, né? Como a gente ficou sem lateral, né, cara? Direito e esquerdo, eu acho que quem tem hoje, eu acho que serve até pros meninos aí da base que querem ser jogador, cara, é uma brecha, é uma possibilidade, cara. Hoje em dia o que mais tem é volante, beirada, agora pode ver, falta centroavante. Atacante é mato. É. Todo mundo quer fazer 10 gol. falta, que também os 10 também o pessoal nem quer também, às vezes vira 10 e joga pra beirada. É isso que eu ia falar, tem um problema na formação, né? Os caras mataram o camisa 10 no Brasil. O cara verdade. que é habilidoso, pega o Estevão. Estevão era 10. Os caras vão meter nem pra pontinha, né? É verdade. E quando o lateral é muito habilidoso, ele vai pro meio. Tem O esse lateral caso que é também. muito habilidoso, ele acaba indo pro meio. Mas é um setor fundamental. Pô. A gente não consegue ver uma grande equipe sem um grande lateral, né? Até porque, né, faz essa parte defensiva também e chega na frente também. Eu acho que com essas linhas hoje bem compactadas, sabe? É muito importante aí os laterais. O time que tem um lateral que chega na frente, que é um homem surpresa, que tem essa capacidade ofensiva, sai na frente. Sempre foi a opção, né? Porque você tá ali sendo marcado, atacante, puxa um pouquinho pro meio, abre espaço pro lateral, um lateral que chega com qualidade, você surpreende o adversário muitas vezes, tá escasso e é natural, né? O Kaique sendo especulado em 2 times, os outros times começam também, e aí vira aquele leilão, não tem jeito, é isso mesmo, é um negócio, o mundo da bola é esse. Só dando um pitaco aí dos meias, né? Que cada vez está mais raro. O que se fazem hoje nas bases, né? Os caras querem ganhar campeonato, cara, entendeu? Os meias, uma característica de meia que é muito comum. O cara é baixinho e habilidoso pra caramba. Habilidoso, canhotinho, mas é baixinho. Não, baixinho eu não quero o cara alto pra eu ganhar campeonato na base. E aí vai matando, cara, vai matando os talentos. Eu tô falando uma coisa que eu vejo. Sim, é verdade, Isso acontece com frequência, infelizmente, né? Acho que trazer a raiz um pouquinho, gente, do que é o nosso futebol brasileiro novamente, entendeu? Pra ter os nossos 10 novamente. Pô, quanto a gente não vê um 10 como o Alex Talento, cara? 10-10. Entendeu? Aquele cara que vai ficar ali no engante aqui, como gostam de falar os argentinos, pra Matheus pifar. Pereira. Matheus Pereira. Há quanto tempo não tinha, né? Então, cara, mas vamos falar outros aí, cara. Você não enche uma palma da mão, entendeu, cara? Com os meias. Cadê, cara, entendeu? O Flu foi buscar agora um 10, teve que buscar na Argentina, né? Que é o Lúcio Acosta. Exatamente. Que é o cara baixinho, que tem 1,60 m, que se surge hoje na base do futebol brasileiro, não joga. Aí é curioso, sabe por quê, cara? O baixinho eu não quero na minha base, mas eu vou buscar lá fora. Eu prefiro, estranho, né? Eu prefiro comprar o cara lá fora, trazer lá de fora e fazer um investimento do que eu abrir a porta do meu clube para esse jogador, entendeu? Eu falo com experiência de quem teve lá, cara. Os caras, sabe, nas discussões das bases aí Brasil afora, nas reuniões que tinham, cara, estão matando esse tipo de jogador no futebol brasileiro. O cara que é diferente, o cara que a gente tinha aqui, pra dar e vender de core salteado, entendeu? Porque cadê os caras, porque entendeu? Também essa cobrança que hoje se tem, hoje é muito exposto, né? Os sub-20, sub-17, né? Campeonato Brasileiro, Copa Brasil. Às vezes rola uma pressão pra ganhar título também, né? Então é uma linha muito tênue essa de você na base, título é legal, tal, isso é importante, mas o importante é revelar jogador, né, cara? Então tem que tomar cuidado também pra não cair nessa pressão, né? Porque o torcedor também cobra isso, aquilo, e aí você entra nessa que o Marcos falou, você quer formar time pra ganhar. E aí você para de exercer assim essa formação de algumas características, o próprio 10, o próprio atacante. Hoje em dia a maioria da base os caras querem atacante pra marcar volante, velho. Você não quer aquele atacante pra fazer gol. É loucura. É loucura. Ô Edu, por que tá esse sumiço de lateral no futebol brasileiro, hein? Difícil responder. É difícil, né, cara? A questão do lateral realmente é difícil de responder. O Brasil veio de décadas e décadas de grandes laterais. Eu acho que não é só escassez de laterais, né, cara? A gente tá com escassez de protagonismo mesmo no futebol brasileiro. A turma tá saindo muito cedo daqui, mas muito cedo mesmo, e acaba perdendo a característica do futebol brasileiro, e o futebol brasileiro começa a buscar a característica da turma de fora, como acabaram de dizer o Marcos e o Fabrício. É um assunto que não dá pra gente conversar aqui em 5, 6 minutos de resenha. É assunto para estudo mesmo, cara. Estudo do futebol brasileiro, da formação dos atletas no futebol brasileiro, porque a gente perdeu muito da nossa essência. E o reflexo tá aí na seleção, cara. Nos clubes. Eu citei aqui o Matheus Pereira. Você pega os 2 melhores times do futebol brasileiro nos últimos anos. Quais são os laterais hoje do Flamengo? São os laterais questionados na seleção brasileira. No Palmeiras são estrangeiros.
Quais são os camisas 10 do Palmeiras e do Flamengo? Não é difícil. Pô, o Arrascaeta é o 10 do Flamengo, mas ele não é brasileiro. o 10 clássico. E não é o 10 clássico. Não é brasileiro. Não é brasileiro. E não é brasileiro. É brasileiro. Né? Não é brasileiro. O Palmeiras a mesma coisa. Falou-se muito quando o Scarpa veio pro Atlético. O Atlético trouxe um 10. O Scarpa nunca foi um 10, cara. O 10 clássico Ele não. mesmo fala isso. Às vezes até paga por conta do desconhecimento de muita gente. Enfim. É verdade. E isso demanda um estudo maior e uma readaptação dos nossos grandes clubes na hora de formar os atletas. O Marques está aqui, trabalha com base, o Fabrício trabalhou com base, e estão aqui para dar um depoimento que é muito sério o que está acontecendo. Hoje se investe muito nessa parte de jogo coletivo, uma coisa que se pega muito pra frente, sabe? É uma coisa muito mais fácil de você implementar no jogo do atleta. No jogo dele, né? Do que você aumentar essa individualidade, melhorar e aí tem que ser isso antes. Tem que ser isso antes. Ali é no cognitivo, porque tem uma parte cognitiva. Chega uma hora que você não consegue mais aprimorar o drible, aprimorar a técnica, fazer certas leituras. E eu acho que aí, desde cedo, você trabalhando nesse jogo coletivo, você para desenvolver essa individualidade, os duelos. Sabe, essa coisa do que a gente tá falando do lateral, que ia pra dentro, que era um jogo muito aberto, muito espaçado, e você ia pro duelo toda hora. Eu acho que isso também deixou muito, mudou muito, né? Trouxe muita cultura lá de fora pra cá e a gente parou de exercer um pouco a nossa característica. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!